Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando mais um episódio do Vale Digital, o podcast do empreendedor que vive do digital, não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E o nosso convidado de hoje é exatamente um expert em vendas. Resumindo aqui toda a trajetória, ele é um apaixonado por empreendedorismo e vendas. Tem 48 anos, é casado com a Lu, é pai do Henrique, da Beatriz e do Felipe. É nascido em Contagem, lá em Minas, e criado em São José dos Campos. Mais de 30 anos de experiência em vendas e está no digital desde 2022. Fundou nada mais do que 4 agências de marketing e atualmente é CEO e diretor comercial da Próxima Marketing e Top Go Marketing, além de prestar consultorias presenciais em várias empresas. Realmente é um currículo bem invejável na parte de vendas. Vamos dar as boas-vindas, Jacques Bernini. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, audiência. Sejam muito bem-vindos. E a ideia aqui é trazer um pouco da minha história para vocês e contribuir de forma positiva para quem está precisando vender. Legal, vamos falar de vendas. Então, começando a respeito do seu contexto, sua história por trás do mundo das vendas, antes de se tornar uma referência, né, nas vendas ali, na consultoria comercial, como é que começou a sua trajetória? Conta pra gente esse período de aprendizagem nas vendas. Cara, vamos lá. Eu vim de uma família que meu pai era metalúrgico. Então nós viemos para São José dos Campos para meu pai trabalhar na GM. E a minha mãe, ela sempre foi da parte do comércio. Então, tudo que eu sei hoje, tudo que eu peguei de traquejo comercial foi uma herança dela. E aí, numa situação onde eu tinha 8 anos de idade, eu falo que a minha primeira venda foi com 8 anos de idade, estava brincando ali no portão de casa, eu e mais um amigo. E naquele momento a gente estava fazendo recortes em revista e colando num pedacinho de madeira. E eu falei, cara, isso aqui vão ser mini quadros. E criança, brincando, eu com 8, ele com 7. E numa situação, depois que a gente terminou, passou uma menina que morava na rua, ela era mais velha, e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, a gente está fazendo um quadro para vender. Ela, e quanto custa? Aí eu olhei para a cara dele e falei, sei lá, em dias de hoje, 50 centavos. Ela falou assim, tá, então daí que eu vou levar pro meu irmão. E ali a gente trocou um pedaço de madeira com um recorte de revista em dinheiro. Eu falei, cara, isso é legal. Os anos passaram e eu sempre quis ganhar o meu dinheiro. Na minha época tinha a mesada, né? Hoje não tem, a geração Z não sabe o que é mesada. Mesada é um dinheiro que seu pai dava para você todo fim de mês. E eu sou apaixonado por futebol também. Naquela época eu fazia coleção de figurinhas do Campeonato Brasileiro. E eu não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai toda hora. Eu falei, cara, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? E eu olhei os caras passando na rua com um carrinho de sorvete. Eu falei, cara, se ele faz, eu também faço. Né? Com 12 anos. E eu bati na porta de uma sorveteria e falei, eu quero pegar um carrinho de sorvete para vender. E eu comecei a fazer isso, cara. Então, assim, desde muito jovem, criança no caso, né, eu já peguei esse gosto por vendas. Depois a minha vida seguiu apontando 100% para isso. Fui office boy, trabalhei numa grande rede de lojas de carro daqui de São José dos Campos. Fui forjado no meio de bons vendedores e isso só me fez me apaixonar ainda mais. Não, legal. É realmente encantador essa trajetória no mundo das vendas. Há aquela premissa, né, que a única coisa que separa da gente de 1 milhão é uma boa oferta. Exatamente. Não, e é muito legal conhecer essa história desde criança e tal, porque isso mostra como é que vai formando sua personalidade ali por trás desse caminho. Mas em qual momento você realmente teve aquele estalo? Não, acho que eu vou focar nisso de vendas. Isso aqui é um diferencial. Tá, legal, cara. Eu, depois desses 12 anos aí, né, que eu tava vendendo sorvete e tal, a gente ia ficando adolescente e na minha época eu fui privilegiado porque com 14 anos a gente tinha possibilidade de trabalhar registrado. E eu fui trabalhar nessa rede de lojas de carro como office boy, passei um período bom lá e os anos se passaram e eu comecei a vender cartões de visita. Imprimia numa impressora de jato de tinta, naquela época as gráficas dominavam e imprimir cartão colorido era muito caro na época. Então eu vi ali uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. E eu tinha um sócio na época e ele falava assim, cara, você vende, eu entrego. Então eu falei, beleza, vamos pra rua. Eu comecei a bater na porta das lojas. Oi, tudo bom? Olha, eu faço cartão de visita colorido. A chave era essa. Ah, que legal, e quanto custa? 100 cartões custa X. E eu comecei a ter muito sucesso com isso.
Mas o ponto de virada mesmo foi quando eu descobri que ia ser pai, com 22 anos. Ah, Falei, cara, agora o negócio tá sério. Vamos ter que trazer um pouquinho mais de recursos para casa. Eu já trabalhava como autônomo e precisava de uma renda fixa. E eu fui trabalhar num call center. Teve aqui em São José dos Campos, vou preservar nomes aqui, mas é um call center grande, sim. que fica ali no Vale Sul, né? Fica atento aí, que vocês vão saber o que é. E ali eu entrei para ser teleoperador, cara, no meio de 1.000 pessoas. E eu olhei aquilo lá e falei, cara, que bacana, né? Porque eu trabalho na rua, com sol, com chuva, cachorro correndo atrás de mim, pombo cagando na minha cabeça. Eu vou trabalhar num lugar sentado, com ar-condicionado, e o sistema ainda faz a ligação para mim. E foi fantástico. Em menos de 3 meses eu consegui ser retirado da operação. A minha gestora ela olhou e falou assim: olha, cara, eu quero que você ensine isso aí pro restante da galera. Porque você vende muito fácil. E eu pensei comigo, falei, tá, aqui vender é fácil, né? Na minha cabeça é isso. Sim. Então, para mim, o ponto de virada foi isso daí. Falei, cara, daqui eu vou fazer a minha carreira. Daqui eu vou falar só de vendas. E naquele momento, o meu propósito era treinar todas as pessoas que entravam na operação para vender um determinado serviço. E eu treinava também em vendas. Ao longo dessa trajetória, eu treinei mais de 5.000 pessoas presencialmente. Caramba. É realmente um volume bem expressivo de know-how, né? Que você adquiriu na parte de vendas ali. Então eu presumo que esse estalo realmente ali, eu vou me dedicar à minha carreira a vendas, foi nesse período onde você pôde atuar no call center, pôde conhecer as dores, né, do seu público e como conectar soluções às dores, que nada mais é esse que é o objetivo principal ali das vendas. Exatamente. Eu digo que a chave mesmo, que todo vendedor de alta performance ele tem uma motivação. E eu não estou falando de entusiasmo, estou falando de motivação mesmo. Então, para mim, foi a vinda do meu primeiro filho. Eu falei, agora chega de ficar se aventurando e vamos começar a trabalhar. E eu passei 14 anos em telecom depois disso. Tive várias outras passagens por outras empresas também, mas o ponto de virada foi exatamente isso. Eu precisar literalmente ganhar mais dinheiro através de vendas e eu fui aonde eu acreditava que era bom. Que legal, E que foi legal. uma trajetória muito relevante, muito marcante para mim até hoje. Foi uma excelente escola. Legal, Jax. Nada melhor do que ter um propósito realmente para você poder seguir em frente. E eu tenho certeza que o seu filho, né, a chegada dele foi esse momento especial ali. Mas tem uma coisa que provavelmente vai ser a dúvida, né, de todo mundo que quer empreender na área de vendas e que está assistindo a gente. Você vivenciou esse know-how todo de vendas, você adquiriu muita bagagem, mas a partir do momento que você começou a liderar pessoas para trabalhar com vendas, provavelmente surgiram alguns desafios. Qual que você acha que foi o maior desafio que você teve ali para lidar com pessoas, para treiná-las para que elas possam vender melhor? Vamos lá. Cara, o desafio que eu encontrei naquele momento, de bate-pronto, foi acreditar que todo mundo achava que vendas era legal igual eu achava. Então, para mim, era simples eu falar e quando as pessoas não absorviam aquilo, eu ficava irritado. Eu falei, mas como assim que você não gosta de vendas, cara? Pô, vender é tão legal. Você fala lá, o cliente te elogia, você ganha dinheiro. E ali eu percebi que quando você vai para uma esfera de treinar pessoas, é importante que você entenda o comportamento delas. Então, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma motivação, cada pessoa tem um ritmo. E existe o jeito que nós vendemos e o jeito que o cliente compra. Então, a partir dali, eu incorporei no meu hall ali de conhecimento, autoconhecimento e comportamento humano. Então, existem pessoas que são um perfil mais dominante, né? Aquele cara que ele entra de peito aberto num lugar, cabeçona erguida e tal, você já bate o olho e fala assim, cara, esse aí é o macho alfa, esse aí, né, é a leoa. Então, não dá para discutir. Com essa pessoa você lida de um jeito. Existem pessoas que têm menos isso e são mais influentes. São as pessoas de mais relacionamento, que conversa com todo mundo, que dá bom dia pro caixa da padaria, que dá bom dia pro cara na rua. Esse é um perfil comportamental do influente. E para vendas, os dois principais, no meu ponto de vista, e a minha experiência aponta para isso, é esse perfil dominante e um perfil influente, né? Então você precisa ter agressividade ali
de um tubarão, por exemplo, e você precisa ter o relacionamento de um perfil gato. O gato é legal, né? Porque o gato, quando ele gosta, ele vai em todo lugar. Ainda falando de perfil comportamental, existe uma pessoa que ela é mais estável. Então, aquele cara que ele é mais tranquilo. Você fala pra ele assim, ó, cara, depois daqui a gente vai ter que bater 2 palmas e sair correndo. Ele, não vou bater palma nunca. Não vai rolar. É o cara processual, né? Então, sempre com ele você tem que falar, então, ó, o próximo passo é assim, o próximo passo é assado. E por último, a pessoa com perfil conforme. Esse daí também ele é bastante sistemático. Ali tem que estar tudo, ponto e vírgula. É uma pessoa que vai mais com calma. Eu acabei de descrever uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo chamada DISC. Até dou a dica para você. Procura no YouTube. DISC, perfil comportamental. Recomendo para você, vendedor, para você que está começando agora. Uma excelente ferramenta. Não, é legal que a gente vai colocar o link embaixo também para facilitar para o Oh, pessoal. maravilha. Legal. Já fica um presente aí, já fica um bônus. Né? E uma coisa que provavelmente empresas que estão esperando vender mais vão pensar, elas vivem realidades diferentes. Cada empresa tem, você vai entrar numa empresa, é um universo, vai entrar em outra, é outro universo, mas provavelmente os problemas são parecidos. Quais são os maiores problemas que impedem que essas empresas vendam mais? O meu ponto de vista hoje, e também com base na minha experiência, quando eu entro numa empresa para dar consultoria, eu faço um mapeamento de todo o time de vendas e como que está a atmosfera em volta de vendas. Que, infelizmente, a área de vendas ela é marginalizada, então paga-se muito bem para profissionais gabaritados e fala, não, o vendedor está aqui, a gente já fez tudo. Deixa eu te contar uma coisa, empreendedor. Vendas é o coração da sua empresa. Se o Bradesco não vender, ele quebra. Se outros bancos não vender, ele quebra. Se o McDonald's não vender, ele quebra, literalmente. Então você precisa olhar para vendas como o órgão mais importante da sua empresa. E quando respondendo a pergunta em si, o principal problema que eu vejo é a zona de conforto. Por quê? Grande parte das pessoas tem as suas motivações e tem as suas réguas financeiras. Né? Então, o cara tá lá, ele entra e fala assim, eu não vou ganhar fixo, eu vou ganhar fixo mais variável. Variável é o comissionamento que você ganha por vendas. Cara, bacana. Então, com o fixo eu pago as minhas contas e com a variável eu vou ter coisas que eu não tenho. Então, você quer trocar de celular, você quer pegar uma maçãzinha um pouco maior, maçãzinha 17, você quer trocar de carro, você quer colocar seu filho numa escola particular, num convênio. Eles buscam isso. Só que quando chega, para. E aí fala assim, não, tá bom, porque a minha meta era essa. Só que, na maioria das vezes, esse cara ele tem potencial para ir muito além. Então, o desafio, parte do desafio é mostrar para ele que ele tem potencial e que nada impede ele de, ao invés de ter 2 celulares de um celular da maçã, ele pode ter 2. Ao invés de colocar só o filho na escola particular, ele já pode começar a guardar dinheiro para colocar o filho numa faculdade, numa universidade particular. Eu falo muito sobre crença e merecimento. E é um trabalho que eu faço ali no 1 a 1, porque isso é muito individual. Né? E já pegando o gancho dessa resposta, existe uma premissa ali de que o vendedor ele tem um talento para vender, que ele nasceu com um dom. O que será que separa, né, os vendedores de alta performance daqueles que não conseguem tanto? Por que eu pergunto isso? Na empresa que você atuou tanto tempo lá e liderou ali pessoas, elas possuem as mesmas condições para executar o mesmo trabalho. Por que algumas conseguem se destacar mais do que outras? Será que é comportamento, talento, é um dom? Enfim, como que você vê essa questão? Muito se fala que vendas é dom, né? Vendas é talento, que né, o criador, no momento inspirado, foi lá e colocou a estrelinha de vendas em você e você vai ser um vendedor. Gente, deixa eu falar uma verdade absoluta. Isso é mentira. Vendas é técnica, vendas é método. Ninguém nasce veterinário, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce vendedor. Você vai trabalhando e aprimorando essas competências. Lógico que uma ou outra pessoa vai ter mais facilidade para isso. Uma pessoa, às vezes, ela é mais comunicativa. Mas estudos também apontam que os bons vendedores não são aqueles somente bons comunicadores. Eles são pessoas introvertidas. E vender é processo, é ouvir. Então, no meu ponto de vista, o que diferencia um alta performance de um baixa performance é, primeiro, o alta performance ele tem fome, ele tem ambição.
E não confundam ambição com ganância. Ambição de querer mais sem querer o do outro. Então, assim, cara, eu tenho um carro hoje que vale 50 mil reais. Se eu continuar trabalhando aqui, eu vou ter possibilidade de ganhar uma variável, um comissionamento. E daqui a um ano eu vou querer um carro de 120 mil reais. E tá tudo certo. Então, o alta performance, ele já pensa assim. Ele já tem o drive para isso. Ele olha para o que ele tem hoje e fala assim, ó, mulher, daqui a um ano a gente vai viajar. Já começa a arrumar as malas. Então, essa é uma característica. Ambição. A segunda característica é ter um método validado de vendas. Vender é você fazer um rapport com o cliente. Quando eu falo rapport, é você criar uma conexão. A gente vai deixar no link aqui o que significa rapport. Você faz isso todos os dias sem saber, mas você vai fazer de forma orquestrada agora. Uma vez que você faz isso e você consegue se conectar com essa pessoa, você tem permissão de fazer perguntas. E aí é o pulo do gato. Perguntas inteligentes. Quando eu faço essas perguntas, o cliente entrega de bandeja para mim todas as suas dores, todas as suas necessidades. E eu, de forma inteligente, construo o meu argumento de venda com base na solução desses problemas. Eu antecipo objeções e eu parto para um fechamento. Então, o vendedor de alta performance, ele segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Sim. Existem vários autores que colocam 7 passos da venda, 12 passos para venda. Eu trabalho com esses 5 e para mim está tudo certo. Legal. E um vendedor de alta performance, ele tem gestão das suas emoções. O vendedor de alta performance, ele tem inteligência emocional. Cara, o que é isso? O não faz parte do processo de vendas, da mesma forma que o sangue faz parte do dia a dia do médico, do mesmo jeito que a graxa faz parte do trabalho de um mecânico. Então, o vendedor que ele não consegue lidar com o não, ele está fora do game. O vendedor que ele tem problemas de rejeição, ele está no lugar errado. Agora, aquele que tem ambição, aquele que segue o método e aquele que tem inteligência emocional, certamente vai ser um vendedor de alta performance. Sensacional, Jackson. Não, você fez uma analogia realmente falando da questão do mecânico. Nossa, realmente acho que vai abrir muita mente depois dessa analogia. Agora eu vou tocar num vespeiro aqui, que eu vou pegar o vespeiro e já vou dar um soco nele direto ali. Assuntos polêmicos. Esse é polêmico, porque eu conheço bem essa rotina, já vivenciei muito, que é a integração de time de marketing com o time de vendas. O time de marketing, normalmente ele vai falar, o time comercial não consegue vender, eu gero lead. O time comercial fala assim, ele não está gerando lead o suficiente ou o lead está desqualificado. Como que quem lidera ali, como que ele vai conseguir colocar um equilíbrio dentro desse ecossistema empresarial ali? Rapaz, essa é a pergunta do milhão, hein? Vamos lá. Durante anos, nós crescemos dentro das empresas olhando para departamentos. Eu trabalhei numa grande empresa de telefonia, fui gerente executivo lá e eu tinha exatamente essa dor. Então, era da área de vendas, marketing era uma coisa, produtos era outra. Então, o marketing falava assim, cara, eu fiz a melhor campanha do planeta. E aí, produtos falavam assim, eu fiz o melhor produto do planeta. E aí, a gente chegava na ponta, não era nada daquilo, né? Como que a gente resolveu isso? Integrando as áreas. Então, não são inimigos, são áreas que se complementam, porque no final, quem que tem o contato diário com o cliente? É vendas. Esse cara, ele está no campo de batalha. Ele está ouvindo todo dia, toda hora, o que o cliente está trazendo. Então, é importante a gente fazer essa integração para que o investimento do nosso cliente ele seja melhor aproveitado. E indo um pouquinho mais além, né? Quando a gente fala de lead desqualificado, é algo que a gente escuta bastante em agências. Aí eu falo o seguinte, vamos lá. O que é um lead desqualificado? O seu anúncio é um anúncio para assistência técnica de celular. Tudo bem? Então vamos lá. O seu celular da maçã quebrou a tela e aí eu fiz um anúncio para ele. Chegou um cliente aí para você? Chegou. Ele perguntou sobre troca do vidro do seu celular? Trocou. Por que ele não fechou? Porque ele não tinha dinheiro. É um lead qualificado. Não. O cliente, ele é um lead qualificado porque ele entrou perguntando daquilo que nós anunciamos. Ele não perguntou se você tem vidro de uma S10, por exemplo. Se você tem vidro de um micro-ondas. Ele perguntou se você tem o vidro do celular. Se ele tem dinheiro ou não, a história é outra.
Então é importante a gente desmistificar isso daí. E como que a gente faz isso de uma forma mais eficaz? 70% do resultado do lead, ele vem de uma boa comunicação, ele vem de um bom criativo. Então não importa se você está gastando 10, 20, 30 mil reais com a sua agência ou nas plataformas, se a sua comunicação estiver ruim. Então antes de decidir o orçamento, pensa o que você vai comunicar para o seu público. Uma vez que isso estiver alinhado, o seu time comercial ele vai conseguir performar melhor. Sim. Pelo menos é isso que eu recomendo para os meus clientes. E a gente acaba ligando até um outro setor da empresa, que é daí os redatores, social media, o design, é a parte do conteúdo, ali, do inbound marketing, né? Como a gente costuma dizer ali na internet. Legal, Jax, muito boa a resposta. Agora, Jax, suponhamos que você vai entrar numa empresa, você ainda não conhece absolutamente nada da realidade deles. Qual seria ali o primeiro ponto a ser analisado dessa empresa? Ou até melhorando um pouco a pergunta, se você tivesse que mexer em apenas um processo para mudar a realidade da empresa, qual seria esse processo? Legal, cara. Excelente pergunta essa daí. Cada empresa tem uma história e eu gosto de entender até o que fez a empresa chegar até aqui. Tem empresa que você olha, o cara tá milionário e você fala, não acredito, cara, que você não tem um processo comercial. A gente vende por indicação. É maravilhoso. Mas tudo bem, se deu certo até aqui, tudo certo. E o que eu olho primeiro? Qual que é o nível de ambição do time comercial? Eu converso individualmente, um por um, escuto a história de um por um, faço perguntas inteligentes, um por um. Jax, que pergunta que é essa? Uma pergunta simples, cara. O que você faria hoje com, sei lá, 10, 20 mil reais que você não fez até agora porque você não tem esse dinheiro? Aí o cara olha e fala, porra, nem minha mulher perguntou isso pra mim até hoje. Eu falei, cara, imagina, daqui um mês entra 10 mil na sua conta. O que você faz? E aí eu vou escutar que uns vão guardar o dinheiro, outros vão fazer viagens. E através dessas respostas eu começo a criar mapas. Ali eu já sei com quem que eu posso contar. Quem serão os meus frentes? Quem serão os meus pontas? Porque sempre vai ter uma curva C e D. Então esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo é a gente revisar o processo comercial. Cada empresa tem um produto, tem um serviço. E não existe algo engessado que você pode colocar. O tempo de compra de um veículo, por exemplo, ele é muito menor do que o tempo de compra de um imóvel. O veículo, né, eu tenho experiência nisso, geralmente o cliente ele vai no sábado, no domingo, em vários lugares, várias concessionárias, definiu, se ele não compra ali, ele compra na segunda. É simples assim. Um imóvel já é diferente. Ele vai uma curva de 90 dias aproximadamente. Até ele definir, entra processo de financiamento, demora isso um pouco. Então é importante que a gente respeite isso daí. Tá? E por fim, eu peço, quando não tem, para que a empresa ela coloque uma campanha de vendas para o time. E aí eu já escutei coisa assim, Jax, mas isso é um absurdo. Ele já é pago para fazer isso. Deixa eu te contar uma coisa. Vendedor não se satisfaz apenas com salário. Se fosse para satisfazer somente com o salário dele, ele não seria vendedor. Ele seria recepcionista. Ele seria um outro cargo. Vendedor gosta de reconhecimento. E esse reconhecimento, na maioria das vezes, ele vem através de dinheiro. Eu só preciso olhar para o cenário e entender o que meu time quer, o que meu time gosta. Às vezes, dinheiro não resolve, porque o cara já ganha muito. Mas e se eu der uma experiência para ele? Na minha trajetória como telecom, cara, eu fui para um cruzeiro para Búzios e eu lembro até hoje que foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha andado de navio na minha vida, só que eu já ganhava muita grana com comissionamento. Mas o que eu lembro era o cruzeiro. Depois eu fui para Argentina, passei 3 dias lá comendo carne boa, vivendo experiências maravilhosas. E em 2012 para 2013 eu estava entre os 100 melhores da empresa de telefonia que eu trabalhei. Não vou falar quem que é. E eu fiquei 10 dias em Cancún, cara. E eu vou contar isso para os meus netos. Eu vou contar isso para onde eu for. Então a experiência, ela também ajuda nesse sentido. Então você que tem um time de vendas, faz uma pesquisa simples. Olha, eu vou lançar uma campanha aqui. O que você gostaria de ganhar? Você faz isso no Forms, no Google, baratinho, ou pode fazer num papel de pão, não tem problema. Mas pergunta para o seu time. Você vai se surpreender com as respostas. Cara, que legal.
Porque o empresário ele tem os sonhos dele, ele está construindo a realidade que o cerca ali. Mas ter essa visão, essa empatia com todo o seu time ali, visando o bem comum ali, isso realmente faz toda a diferença. Muito bom. E é importante você estar conectado com o seu time de vendas, porque existe uma frase cruel que acompanha todo vendedor. Vendas não tem passado. Vendedor não tem passado. Então, assim, é muito comum você olhar um time de vendas no último dia, bate a meta, tal, ganhamos! Tá bom, hoje é dia primeiro. E aí, amigão, começou tudo de novo. Eu falo que se vendas fosse um filme, ele seria um filme da Drew Barrymore com o Adam Sandler, que é como se fosse a primeira vez. Né? Pesquisa aí que vai ser um filme legal. É a história de um cara que tem que conquistar a mesma mulher todos os dias. E vendas é isso, cara. Você tem que estar conectado com o time, porque no final, vendas é o principal órgão da sua empresa. Se o seu time de vendas está bem, geralmente a sua empresa está bem. Aí eu coloco geralmente porque tem uma questão de gestão aí. Já vi muita empresa vender muito e quebrar, mas isso é assunto para um outro podcast. Ah, legal. Isso dá até para fazer uma analogia com o time de futebol, né? Ah, mas eu já ganhei 500 campeonatos mundiais. Não, cara, o próximo jogo é o que importa. Realmente faz todo sentido. Muito bom. Tem um time de rugby na Nova Zelândia, eles se intitulam de All Blacks. E aqui eu quero até citar o Thiago Ribeiro, que ele é um palestrante, ele tem uma palestra que fala disso daí. E um determinado jogo, eles ganharam como se fosse tipo o 7-1 da seleção. Né? E aí, cara, a torcida eufórica, né? E quando eles vieram para o vestiário, eles ficaram 1 hora escutando o técnico. E a imprensa louca para ouvir os caras, porque, pô, foi um puta de um resultado. E aí, quando foram entrevistar o técnico, falaram assim, pô, mas por que você ficou lá conversando com os caras, vocês ganharam de 7-1? Nós ganhamos 7-1 não porque fomos os melhores. É porque o outro time, com todo respeito, ele é muito inferior a nós. Então, vendas, cara, você precisa o tempo todo saber por que não vende e saber por que vende. E motivação, de novo, não é entusiasmo. A motivação, ela vem de casa. Se você sabe que o seu colaborador que está lá, ele acabou de ser pai. Eu falei isso no começo do podcast. A minha virada de chave para vendas foi saber que eu ia ser pai. Eu tinha uma vida para honrar. E a partir dali eu construí. E tudo que eu tenho até hoje veio de vendas. E continuará sendo de vendas. Cara, é muito bonito isso, realmente. A transformação que as vendas podem trazer para todo mundo, para quem está vendendo, para quem está comprando, para todo mundo. Perfeito. Não, e a gente já entrou aqui na questão, né, da sua experiência, né, a sua vivência dentro das empresas, mas vamos falar um pouquinho sobre o cenário das vendas como um todo, né? Para quem visiona isso no longo prazo, aqui no Brasil, principalmente, observando o cenário interno aqui. Como você vê o momento atual para vendas aqui? Naturalmente, até é até bom fazer um parênteses, desde que o ser humano se reconhece como ser humano, ele teve que vender por outro para conseguir algo que ele gostaria de obter ali. E continua sendo assim até hoje, vendas é vendas. Mas em questão de momento, como é que você vê aqui no Brasil? Você acha que o vendedor precisa se adaptar de alguma forma, precisa mudar alguma coisa? Conta pra gente um pouco do cenário atual. Eu olho para o cenário atual e olho algumas casas na frente, apesar de não jogar xadrez, mas eu enxergo o tabuleiro, né? Cara, com o advento da inteligência artificial, várias competências, várias profissões, elas vão deixar de existir, tá? E as competências, elas vão ser ensinadas de uma forma muito fácil. É importante para o vendedor atual e para aquele que quer continuar nessa profissão, ele aprender inteligência artificial a favor dele. Tá? Tem serviços que eu faço na minha agência que demorariam 2 horas, demoram 5 minutos. Simples assim. Então a inteligência artificial ela não veio para roubar trabalho de ninguém, exterminar a humanidade, não é isso. Ela veio para facilitar. Mas de verdade, quem ficar parado vai ser exterminado. Ponto. Então, primeira coisa, aprender sobre inteligência artificial. Tá? Segundo ponto, entender o comportamento do cliente. A geração Z, essa geração de jovens agora, ela compra diferente. Ela compra experiência. Na minha época, eu falei que eu tenho 48 aqui, né? Na minha época, o rolê era danceterias em São José dos Campos. Né? Movimento de passinhos e tal. De vez em quando a gente ainda brinca com isso daí.
E hoje já não tem mais isso. O TikTok veio, agora a galera não dança junto, dança sozinho. E olhar para isso é necessário. Os jovens hoje eles estão indo para um rolê às 11 da manhã tomando café. Cara, e tem empresas que pivotaram. Sim. Cara, se eu tenho aqui público para isso, por que não? Então, é você olhar para uma dor e você resolver aquela dor e sem medo de pivotar, sem medo de você mudar a rota. O que funcionava 5 anos atrás não funciona agora. Eu sou da transição do analógico para o digital. Eu aprendi a digitar numa máquina de datilografia. Pesquisa aí, jovem, que você não sabe o que é máquina de datilografia. Trambolhão desse tamanho. Então é importante para o vendedor ele estar antenado. Legal. Então a gente pode concluir que a pessoa que quer se especializar em vendas ali, ele precisa estar antenado às novas tecnologias. Aí entra a questão da inteligência artificial. Mas muito vendedor ali, ele tem medo de que ele vai ser sugado por essa tecnologia. Qual seria o seu conselho para que ele faça das novas tecnologias as suas aliadas e não as suas inimigas? Muito bom. Se é uma coisa que todo mundo tem igual, vendedor, não vendedor, rico, pobre, é 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, quando eu falo de aprender novas tecnologias, é no sentido de otimizar o meu trabalho e me deixar mais livre para fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou bom, que é vender. Então, vamos trazer uma analogia de futebol aqui, né? Você é um excelente vendedor, você é um excelente camisa 9. Mas se o técnico te chama para marcar lá atrás, cara, você pode até ajudar pelo time, e eu concordo e tá tudo certo. Mas você vai ficar puto. Você vai falar, pô, podia estar lá marcando gol. Então a inteligência artificial ela veio para isso, as novas tecnologias elas apareceram justamente para otimizar. E além disso, a gente tem recursos infinitos, tanto nas plataformas digitais, quanto no próprio ChatGPT. Hoje, se você der um simples comando falando o seguinte, ó, ChatGPT, estou começando a vender agora, traga para mim referências em vendas para que eu possa me espelhar. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, chat, qual é o melhor método de vendas que eu posso utilizar para poder vender mais? E assim, você pode brincar à vontade ali. É importante que você olhe para isso como ferramenta de trabalho. E vou dizer mais, ferramenta de venda, eu falo que técnicas de venda é uma caixa de ferramentas. Não é toda ferramenta que você vai usar o tempo todo. Para você martelar, você precisa de um martelo. Para você furar, você precisa de uma furadeira. E entendendo o momento da venda, você vai abrir aquela caixa e vai pegar aquilo que é preciso. O vendedor que ele é alta performance, ele se mantém o tempo todo atualizado. Uma outra coisa interessante, frequente lugares onde tenham pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Lugares onde tem vendedor. Você tá parado no semáforo, cara, olha, pô, se tivesse alguém vendendo água aqui, ia rasgar de ganhar dinheiro. E assim, é um hábito. Sim. Tudo aquilo que você coloca energia, você fica bom. E para vendas não é diferente. Legal, Jackson, legal. E encaixando agora na nossa pergunta final, que inclusive já passou todo o roteiro que a gente tinha para conversar aqui hoje, mas entrando numa pergunta final, essa pergunta ela é até um pouco emocional, vou dizer assim, de certa forma, porque ela diz muito sobre propósito e sobre acreditar em si mesmo. Então, vou entrar nessa questão aqui agora. Muitos empreendedores, a maioria, dadas as estatísticas de empresas que fecham no Brasil, eu posso dizer que a maioria dos empreendedores possuem um sonho, mas em um dado momento ali eles não conseguem ver o negócio alavancar, ele está com dificuldade, dívidas começam a surgir. Qual seria o seu conselho para a pessoa que não está querendo admitir, mas lá no fundo do coração ele está falando, eu não consigo mais? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu escuto várias histórias assim o tempo todo. Eu frequento ambientes, mentorias. Eu tive no maior evento de empreendedorismo do Brasil recentemente, 12 mil empresários lá, e tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E assim, é incrível como as histórias de superação elas acontecem. Então eu digo assim, para quem é empreendedor, se apoie no seu sonho. Olha para o futuro, curte a jornada,
Vai ser difícil, você vai chorar, vai passar a noite sem dormir. Empreender é um caminho solitário, por isso que eu falo que o ambiente ele te molda. É importante você estar perto de pessoas que tenham a mesma dor que você tem. E quando eu falo de sonho, eu falo de motivação. E aí eu volto de novo lá, né? O que me fez virar a chave foi o nascimento do meu primeiro filho. Só que o que me deu fôlego para continuar foi o nascimento da segunda filha e do terceiro filho. Então, eu tenho ali 3 tubarões no meu tanque que eu não posso pensar em parar. É isso que me faz acordar todos os dias e correr atrás de cliente e fazer manutenção de cliente. Manter um cliente na base custa 5 vezes menos do que você prospectar outro. Também é assunto para um outro podcast, né? Talvez não comigo, mas com o Renan. E a mensagem final é: esteja em lugares que você possa ter um suporte, que você possa ter apoio de pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vende primeiro, depois você arruma a casa. Grandes players do mercado fizeram isso. Tive com o Flávio Augusto esse ano e o discurso dele foi a mesma coisa. Cara, primeiro eu vendia, depois eu contratava alguém melhor do que eu para executar aquilo. Vendas é o cerne de tudo. Se você vê quem tá explodindo no mercado hoje, vendas. JJ, vendas. Grupo G4 Educação, vendas. G4 Educação vai faturar 500 milhões de reais esse ano. Vendendo educação. Vendas. Sensacional, Jackson, muito bom. Toda vez que eu converso com você, eu me sinto inspirado, então agradeço por esse papo que a gente teve hoje. Realmente abriu não só a minha mente, que estou conversando aqui, mas todo mundo aqui que vai poder acompanhar também. E um bom vendedor, naturalmente, ele vende a si mesmo. Para quem quer te encontrar nas redes sociais, quais são elas, Jackson? Conta pra gente. Vamos lá, cara. Primeiro, agradecer o convite, né? A gente se conheceu esse ano através de um anúncio que você fez. O marketing digital funciona, viu, gente? Acredite. A gente se conheceu através de um anúncio que você fez, se conectou rapidamente, né? É um cara que eu admiro bastante, com energia boa, com o propósito de transformar positivamente a vida das pessoas através do digital. O digital liberta, vendas liberta e se apoiem nisso. E quem quiser saber um pouco mais sobre a minha pessoa, quiser ter um pouco mais de contato comigo, no Instagram, @JaquesBernini. No Instagram, @JaquesBernini, a gente vai deixar aqui o link para você seguir. Você será muito bem-vindo lá e eu espero de alguma forma poder transformar também positivamente a sua vida. Obrigado, Jackson. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que você vai fazer brotar muitos empreendedores agora aqui na nossa região e, sem dúvidas, o seu impacto no mercado faz a diferença. Então, agradeço muito mesmo por ter vindo. E para você que ainda não acompanha o Vale Digital nas redes sociais, cada uma delas vai estar aparecendo aqui embaixo e também vai ter o link abaixo do vídeo. Espero você nos próximos episódios e obrigado por participar.